Olá, seja muito bem-vindo. Começa a partir de agora o programa Identidade Feminina, pela TV Câmara de São José do Rio Preto. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais a respeito da Daniela Fernanda de Almeida Pereira. Ela é uma das fundadoras da Associação Alma Autista e hoje é coordenadora dessa associação. Daniela, obrigada por estar aqui conosco hoje, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nada, é um prazer sempre poder falar um pouquinho do trabalho, né, nosso e A Alma Autista que está há 3 anos em Rio Preto. Isso, ela tem 3 anos. Na realidade, de documentação, 3 anos, 3 anos, né? mas o trabalho começou antes. Começou antes, começou já há 10 anos. Foi quando eu recebi o diagnóstico do meu filho. Bom, né? você tem 3 filhos, é isso? 3 filhos. E o primeiro deles foi diagnosticado com autismo. Isto. Como é que foi o processo, Daniela? Como é que você identificou os primeiros sinais? Como é que esse diagnóstico chegou até a família? Bom, eu tenho uma tia que trabalha no hospital de base e as professoras chamavam muita atenção porque o Igor ficava de forma isolada e de primeiro momento eu estava grávida já do meu segundo filho. Nós pensamos que era ciúmes, né? Então nós começamos a levar no psicólogo para fazer o acompanhamento e a gente viu que não estava tendo muito resultado. Né? E a professora sempre chamando atenção, que ele estava brincando de forma isolada, gostava de cores escuras quando desenvolvia alguma atividade. E a gente começou a ir no neuro, aí minha tia conversou com a doutora Agnes, né, lá no hospital, e ela levantou a possibilidade. Porque até então ele estava se desenvolvendo normalmente. Normal. Andava, comia. Falava. Isso, falava. Eu lembro que ele puxava o pai dele para ir jogar futebol, ele falava, o pai dele queria morrer, porque meu marido é corintiano, ele chutava a bola e falava gol do Palmeiras, né? E é uma coisa que ficou muito marcante, porque e não tinha nenhum hoje palmeirense em dia, em casa. não. Hoje em dia, ele não tem mais esse hábito, né? Foi se perdendo, né? Ele deixou de fazer algumas coisas que ele já ele fazia bem pequenininho. E isso ele foi parando de fazer e foi chamando nossa atenção. E foi quando a gente foi, encaminhamos ele para o CAPES, né? E lá ele passou por toda a equipe e foi dado o diagnóstico, né, de autismo. No primeiro momento, assim, por mais que a gente já sabia que tinha possibilidade, a gente fica com aquela expectativa de não ser. De não ser. Você tinha quantos anos na época, Daniela? Na época, bom, hoje ele está com 13, eu tinha 20... 20 anos? Não, eu tinha 24 anos. 24 anos. 24 anos. 24 anos. E o seu marido também jovem? Meu marido também. Meu marido, acho, se não me engano, ele tinha 28. E aí, quando esse diagnóstico chegou para vocês, como é que vocês receberam essa notícia? Quais foram as primeiras reações? Bom, chorei muito, né? Eu trabalhava na época, pedi para ser mandada embora do meu serviço, tive um momento de luto, né? Porque toda mãe sonha em um filho constituir família, ter uma profissão, e ali eu vi assim um sonho de mãe se acabando, né? Porque de certa maneira ele vai ser uma pessoa dependente de alguém, precisar de você ou de outra pessoa sempre. Isso. E aí a pergunta que eu fazia muito e agora eu estou deixando de fazer, porque eu estou, de certa forma, me apegando um pouco a Deus, é tipo assim, o que vai ser do Igor quando eu falecer? Né? Quem vai cuidar dele? Vai cuidar da mesma maneira que eu cuido? Vai deixar de fazer as coisas que eu faço em função dele? Né? Quem que vai amparar ele? Por mais que eu tenha um irmão, o Ricardo também tem irmãos, mas eles têm a vida deles, né? Tem a família deles, tem a profissão. O seu amor e o seu carinho são diferentes. São. Eu deixo de fazer algo. Eu sou mãe, então eu deixo de fazer tudo. Eu faço de tudo pro meu filho, então eu deixo de fazer muitas coisas por ele, né? E se eu vier a faltar, quem for tomar conta dele vai ter essa atenção, né? Vai saber entender ele de tal maneira como eu entendo. Você disse que pediu para sair do emprego que você tinha. Pedi. Nessa fase de luto, quando você recebeu essa notícia e depois você voltou a trabalhar? Depois de muito tempo eu trabalhei numa loja,
né? Fui gerente de uma loja, mas fiquei, eu acho que 1 ano e meio. Foi um E período curto, foi um relativamente período curto. curto. Foi 1 ano antes de montar, de abrir a associação. Logo depois que a gente abriu a associação, eu saí da loja para me dedicar a uma autista. E a ideia inicial da associação foi justamente em função de tudo que você passou, o contato que você teve com médicos, profissionais especializados. Você sentiu que podia colaborar de alguma maneira mais eficiente, mais abrangente com outras famílias com casos semelhantes. Isso. Eu senti muita falta de atendimento para o meu filho, né? E mães que teve ao mesmo tempo o diagnóstico que eu, também tinha essa carência, né? Por exemplo, o que você sentia falta quando ele era menor? De tratamento. Sim. Eu sentia falta de orientação em que escola eu poderia estar levando ele, que pudesse entender e trabalhar ele da maneira que ele deveria ser trabalhado. Como que era a recepção nas escolas? E como ainda é, né? Porque ele tem 13 anos. Tem 13 como ainda anos. é a recepção nas escolas? É difícil, não é fácil. Elas não estão preparadas ainda? Não, infelizmente não. Porque o autista, ele é diferente das outras deficiências, né? Igual o deficiente visual, você trabalha o Braille e é o mesmo planejamento para os próximos deficientes que vão vir. E o autista não, cada um um tem falta, precisa mais de interação social, interage menos, outro não fala, outro fala, mas fala pouco. São casos muito personalizados. São. Então, o que acontece? Fazer um plano pedagógico para o autista, para trabalhar vários, não dá certo, tem que ser individualizado. E é onde falta preparo, né, nas escolas, tanto particular quanto municipal. Né? Ele passou pelos dois tipos de escolas. Escolas da rede pública e da escola particular também. Da rede escola particular também. Tive assim, dificuldades tanto na particular quanto... A escola chega a recusar a criança, Daniela? Chega. Ela chega a recusar. Você ouve não, a gente não pode receber o seu filho. Ouvi, teve casos também do Igor ficar 1 mês na escola, o diretor me chamar lá, aumentar a mensalidade... em 130% do valor que eu pagava. 130% exatamente, do valor que eu pagava. E é uma maneira, porque eu acho que o diretor ele ficou meio assim de falar, não posso mais aceitar o seu filho. Foi uma maneira de falar tirar a criança da escola. Exatamente, exatamente. A única assim, escola que eu não tive problema com o Igor foi uma escola particular chamada, hoje ela tem, gente, eu não vou lembrar o nome, chama Interação, né? Então, eu não tive problema nessa escola com ele. Porém, eu tirei ele de lá para colocar ele numa associação, né? E aí, na associação, eu tive alguns problemas, né? E quando eu pensei em voltar ele para a escola, tinha mudado os professores, tinha mudado a turma, era uma outra equipe. Então, aí eu resolvi não voltar mais para essa escola. Hoje, o Igor tem 13 anos, ele não vai na escola. O único atendimento que ele tem é com os profissionais da associação, que é mais uma equipe voltada para a área da saúde, né? Escola, o pedagogo. Sim, por que eu não vou atrás? Né? Porque há uma série de coisas, a escola não está preparada. Então, se eu tentar colocar de novo ele numa escola... É um período difícil, porque ele também sofre com essa situação. Ele sofre, ele tá longe da família. Ele não relata o que acontece dentro da escola, né? Então, ele fica nervoso, ele fica agressivo. E o que acontece, a pergunta é sempre para os pais. Pai, o que acontece em casa? É nunca assim, o que aconteceu dentro da escola para ele ficar desse jeito? Né? Porque eu não quero levar meu filho na escola para ele ser cuidado por, assim, não ser trabalhado pedagogicamente. Ele precisa de um atendimento especializado. Exato. A questão é essa. Então, assim, para mim levar ele na escola, para deixar ele à vontade, as pessoas só se preocuparem para ele não se machucar, eu deixo ele em casa. Né? Ele tem que ir na escola sabendo que a escola é algo que ele vai aprender, alguma coisa voltada
para o pedagógico. E as escolas, tanto particular quanto municipais, ainda públicas, não estão oferecendo isso? Não, estão muito Aliás, longe você de mencionou essa oferecer. questão da agressividade e esse é um tabu em torno do autista. As pessoas às vezes têm receio. Como é que é essa questão da agressividade, Daniela? Ela de fato existe? Isso varia de caso para caso, de pessoa para pessoa? Varia muito de caso para caso e em alguns casos, no caso do meu filho, existe, pelo fato de que ele não foi... Meu filho começou a ser trabalhado de forma que ele deveria ser trabalhado com 10 anos. Então, quando ele não quer algo, ou então quando ele está com dor, ele não sabe relatar, né? Muitas pessoas falam assim, autista não sente dor. Gente, todo ser humano sente dor. Ele só não sabe relatar que ele está sentindo dor. É igual, ele não sabe relatar quando ele não quer, quando ele não gosta. Ele reage instintivamente. Ele reage, é uma maneira dele falar o não, né? Dele dizer o não. Então, tem casos que não são, né? Geralmente os casos que foram trabalhados na idade certa, na época certa. Então, aí eles sabem se expressar, sabem relatar, né? Por isso a importância também de ter uma associação que faça esse atendimento desde cedo, para que a pessoa consiga se desenvolver e consiga desenvolver essa capacidade. Isso, deles interagir, deles falarem, né? De saberem se expressar. Isso é importante. É importante. Daniela, antes da gente conversar mais a respeito desse assunto, eu vou pedir licença a você, também ao nosso telespectador, para fazer um breve intervalo. Enquanto isso, você vai até a nossa página no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, curte a nossa página e assim pode acompanhar todas as novidades, desde a nossa grade de programação até as notícias aqui da sede do Poder Legislativo. O Identidade Feminina volta já. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. A medula que salva vidas não é tirada da sua espinha, e sim do osso do quadril ou do sangue, como uma doação. Você doa uma pequena quantidade que não faz falta. Seu corpo repõe fácil e volta logo ativa. E pronto, você salvou uma vida. Faça o cadastro no Hemocentro. Doar, só depois. Quando houver alguém compatível. Junte-se a nós, na batalha pela vida. Você é sua principal ferramenta de trabalho. Por isso, empregador e empregado têm o dever de prevenir os acidentes de trabalho e preservar a vida. Com um ambiente de trabalho mais seguro, o Brasil avança para um futuro melhor. Bombeiros 193 chamando. Acionamento do telefone 193. O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo atende a emergências de incêndios, resgates e salvamentos através do telefone 193. Em caso de emergência, mantenha a calma. Passe o endereço da emergência com rua, número, cidade e ponto de referência. Confie e responda às perguntas do atendente do Corpo de Bombeiros. O Serviço 193 destina-se a emergências. Se não for emergência, contate-nos em... O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. O Identidade Feminina já está de volta aqui pela TV Câmara de São José do Rio Preto. Sempre lembrando que você pode rever ou ver todos os programas da nossa grade no YouTube. É só procurar
por TV Câmara Rio Preto. Programas, entrevistas, reportagens, está tudo lá. Não esqueça de se inscrever para receber as novidades. E agora eu vou retomar a minha conversa com a Daniela Fernanda de Almeida Pereira. Ela é uma das fundadoras da Associação Alma Autista. E no primeiro bloco, nós contávamos um pouco a respeito da sua história, não é, Daniela? O seu primeiro filho, você tem 3 filhos, e o seu primeiro filho, o Igor, ele é autista. Isso. E hoje, como é que é a vida dele, Daniela? Hoje, com o trabalho da associação, com todo o empenho da sua família, de profissionais especializados, ele tem qualidade de vida? Ele é uma criança feliz? Bom, eu acho que sim. Pelo menos eu faço de todo tudo para isso. Para que ele seja, né, uma criança feliz. Mas a gente tem uma vida normal, né? A gente passeia, vamos em shopping, bosque, frequentamos igreja, festa de família. Ele tem amigos? Amigos da idade dele, com o mesmo problema que ele. Tem as mães que ajudou a fundar a associação, que fazem atendimento até hoje. Porque na associação. As fundadoras são você e outras 4 mães que também têm filhos autistas. Isso. Então tem o Gabriel, o Enzo, né? Então eles fazem atendimento lá na associação, no mesmo horário que o Igor. Então eles têm oficina junto. Então ele tem um grupinho de amigos. Interage. Ele tem uma vida social ativa. Tem. Com os irmãos dele, apesar de ter uma diferença com o meu mais novo, que o meu mais novo hoje tem 5 anos, então é uma diferença de 8 anos, ele interage muito bem, ele brinca da maneira dele, lógico. E Daniela, quando você recebeu a notícia de que seu filho era autista, mas não, você já estava grávida do segundo. E aí você teve esse segundo filho e ainda teve um terceiro. Em nenhum momento você teve receio? Não. Em que esses filhos também tivessem autismo? Não passou pela minha cabeça, assim, durante a gravidez não passou, assim, dúvidas, assim, vai ser, não tive receio. E como é que esses irmãos mais novos tratam o Igor? O Igor? Com carinho, com atenção? Trata com carinho. Ele tem com o Iago, que é o do meio. Quando o Iago veio, por ele ser o primeiro, o Igor ser o primeiro neto, primeiro bisneto e logo vir o Iago, então ele é meio um pouquinho receoso com o Iago, tipo assim, tomou um pouco da atenção dele, porque chegou um bebê novo na família, teve que dividir as atenções, então às vezes... O bebê também precisa de cuidados especiais. Exato. Então ele teve que aprender a dividir, né, que foi algo complicado, ensinar um autista a dividir. Né? É difícil. Aí quando veio o mais novo, que é o Ian, ele já sabia dividir, né? Então a relação com o Ian é bem melhor do que com o Iago, né? Não que eles não interagem, só que até ele tem, eu acho que passa ainda, ele ficou algo na memória dele, eu acredito. O ciúme ainda é um pouquinho maior. Exatamente. Porque era o espaço dele. Exato. E veio alguém para tipo assim, né, para roubar o meu espaço. O espaço dele. Isso. E hoje a Alma Autista atende quantas crianças, jovens e até mesmo adultos, não é isso, Daniela? Adultos. São quantas pessoas atendidas hoje lá? São 30 pessoas atendidas. E existe uma equipe para atender essas pessoas. Sim. Como é que essa equipe é composta? Nós temos uma psicóloga voluntária, uma psicóloga que não é voluntária, uma terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta, uma fonoaudióloga, uma pedagoga e uma monitora. Quer dizer, é uma equipe multidisciplinar. Isso. É um trabalho reconhecido e muito sério realizado em Rio Preto. As famílias, de fato, contam com esse suporte. Isso. A associação, ela visa, porque muitas mães, quando vai procurar a associação, pensa que é uma escola, né? Porque está naquela ansiedade, o filho ainda é pequeno, tem de 3 a 5 anos, então ela tem aquela ansiedade do filho saber ler, saber escrever, né? E a associação não é uma escola, é uma associação,
né? Tem profissional da área da saúde, da área da educação, mas o foco da associação é desenvolvimento daquela pessoa autista para que ela possa atingir o máximo de independência possível, realizar atividades que no nosso dia a dia, às vezes, são pequenas, que a gente não dá valor, mas que para um autista é difícil. Faz toda a diferença. Realizar isso, uma escovação de dente, um banho, comer. Tem alguns casos que chega lá com restrição de comida, só come determinado tipo de comida, a gente tenta ampliar o cardápio, né? Tem uns que usa fralda, já está na idade de 8 anos e usa fralda, então a gente... Quer dizer, ter qualidade de vida qualidade mesmo. de vida, exato, é esse o nosso foco. Ter o máximo de dependência possível. Isso. E ter qualidade de vida. E outras pessoas, quem nos assiste, por exemplo, e quiser colaborar, quiser se tornar um voluntário, isso é possível dentro da Alma Autista? A gente tem uma conta no Sicredi, quem quiser colaborar pode estar depositando dinheiro diretamente na conta da associação. E serviço voluntário a gente também precisa, né, de voluntariado sério para atender. Aí a gente tem várias coisas que pode fazer dentro da associação. É só procurar a Alma Autista, que também está no Facebook, né? Hoje as mídias sociais colaboram muito nesse sentido, na divulgação de eventos, de ações, e também para estabelecer esse contato rápido com quem quer ter informações. Isso, a gente tem, assim, através do Face, tem amigos do Ricardo, que é o meu marido, que fazem racha de final de ano, trazem alguns jogadores de fora. Então, eles começaram a ajudar a associação, né? Nós vamos para o 3º ano desse racha, chama Amigos do Hair contra Amigos do Molejo. É realizado no distrito, eles arrecadam leite de uma quantidade muito grande, manda para a associação. Tem um outro amigo dele também que toca, chama Marquinhos Arte, e ele fez uma promessa que todo evento que ele fazer, ele tira um valor desse evento e entra em contato, vê o que a associação está precisando, compra e leva para nós. Quer dizer, essa ajuda é bem-vinda. É bem-vinda. É necessária. Estagiários também, faculdade que faz semana pedagógica, a gente recebeu da semana da Ciências Biológicas da Unip, a gente recebeu leite o mês passado. Então, na FACMIL, que fez semana da pedagogia, arrecadou materiais didáticos. São tudo coisas que... Porque a gente não tem orçamento, né? A gente não tem convênios, né? A gente não tem, de nenhum tipo de governo, a gente não tem ajuda financeira nenhuma. Então, a associação vive 100% de doação. De pessoas que realmente entendem o objetivo do trabalho de vocês e colaboram. Almoço, né? Então, de certa maneira, a igreja que doa material de limpeza. Então, toda ajuda é bem-vinda. E o nome Alma Autista não é uma sigla, não é, Daniela? Não. É de fato, Alma é de fato em função desse trabalho de vocês de doação mesmo. Isso. Eu acho, quando foi decidido esse nome Alma Autista, é uma coisa muito forte, né? A pessoa tem que se dedicar, tem que se compreender realmente para poder se doar uma causa como essa, tem que ser uma relação de corpo e alma, né? Uma dedicação muito... Um profissional trabalhar com autista, não basta só ele se formar, né? Tem que ter uma identificação. Por exemplo, você é graduada em biologia. Isso. A sua formação profissional. E não exerceu. Não. E não chegou a exercer. Então, nesse aspecto, toda a sua dedicação e seu comprometimento não vem de uma especialização profissional. Não. Foi como você colocou, é uma questão de alma mesmo. De alma, de identificação. De identificação. Isso. E você acha que o fato de ser mulher, Daniela, nesse processo, a sensibilidade da mulher, que muitas pessoas falam, isso colaborou? Você percebe que é diferente esse trabalho quando ele é realizado por uma mulher? Sim, eu acho que mulher é mais emoção, mais coração, homem é mais razão, né? Homem, às vezes, ele quer resolver pela forma mais prática, mais né? objetiva, mais talvez. Objetiva. Mulher não, mulher se põe no lugar, né? Ela pensa o que ela faria se estivesse no mesmo lugar daquela pessoa, na mesma posição, para depois tomar uma atitude. Não que mulher não seja também não objetiva, tem esse lado prático. Tem, mas só que primeiro ela tenta se pôr no lugar do próximo, né?
E qual é o feedback que você recebe? Eu tenho a impressão que isso deve ser muito gratificante, mas o feedback que você recebe das famílias que hoje têm familiares, filhos, netos atendidos pela Alma. Como é que é esse retorno para você no dia a dia? Olha, tem casos de mãe que me relataram, que me agradeceu pelo momento que ela vivia de nenhum outro dela não ter um local para ela colocar o filho dela, que ela já tinha ido em vários locais e nenhum aceitar o filho dela. Ela abraçou e falou assim: obrigada por você aceitar meu filho do jeito que meu filho é. Desde o momento que eu liguei, você nunca falou não. Aquele não que você ouviu tantas vezes, exatamente. Essas famílias não ouviram. Exatamente. Teve uma supervisora de ensino também, que a gente estava num encontro para autista, e aí abriu para discussão, tudo. E aí eu levantei, aí eu falei que a associação, que existia associação, que a gente estava pronta a atender, que a família, casos que tivesse, poderia encaminhar, que a gente ia fazer dentro da medida do possível de atender todo mundo. E aí no final ela veio me procurar. Ela pegou e falou assim, de uma maneira, eu parei e pensei, ela falou para mim. Estavam ali discutindo, vários profissionais, vários órgãos, o que fazer, né, com o autista, para onde encaminhar. De repente, você levanta e fala assim, tem uma associação, a gente atende, mas eu olhei para a cara dela e falei assim, mas essa é a função, é por isso que a associação foi montada, que eu senti a falta desse respaldo quando eu tive o diagnóstico do meu filho. Lembrando que esse atendimento é gratuito, não é, Daniela? Isso. A gente só pede para as famílias ajudarem a vender as rifas, nos almoços. É um trabalho solidário também, né? Para ajudar a manter a associação funcionando. Para ajudar a manter, exato. Que a gente precisa manter, né? Então, para você, telespectador que agora nos acompanha, se você se envolveu com a causa, quer saber mais, procure a Alma Autista, obtenha mais informações e conheça mais a respeito do trabalho. Não só da Daniela, mas de toda a equipe multidisciplinar envolvida nesse trabalho. Daniela, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Identidade Feminina e parabenizá-la por toda a luta, não só junto ao seu filho, mas também aos filhos de tantas mulheres que precisam desse apoio. Obrigada, precisando, a gente, é uma honra divulgar a associação, divulgar um pouquinho do trabalho nosso e a gente agarra toda a oportunidade, né? E para quem quer fazer o bem, não tem só a Alma Autista, tem várias associações por aí que precisa, né, de pessoas que queiram fazer algo a mais pelo próximo. Muito obrigada mais uma vez. E obrigada a você também que acompanhou a Identidade Feminina aqui pela TV Câmara de São José do Rio Preto. Até o próximo programa.